Olá, alunos, tudo bem? Teófilo Silva, tá? Aqui com vocês. Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou explicar de uma maneira mais rápida e menos verbosa do que o vídeo anterior sobre RAG, né? Nós vamos utilizar aqui uma sintaxe menor, mas chegando ao mesmo objetivo, tá bom? Eu já estou aqui no nosso VS Code, né? Com certeza eu acredito que você já tem o VS Code, né? Baseado no nosso projeto anterior, o vídeo anterior, a gente viu que a nossa base de dados, né? É o livro A Arte da Guerra, tá? Eu vou clicar nesse livro, tá? Tá aqui ele, tá? No nosso projeto, certo? Só tem ele. Eu já estou no ambiente virtual, tá? Já ativei o ambiente virtual. Espero que você também ative seu ambiente virtual aí, tá? Na aula anterior, né, no vídeo, eu expliquei como é que a gente ativa ali o nosso ambiente virtual. Eu vou renomear aqui o nosso livro, né, clicando com direito, e vou colocar somente a arte da guerra. Só isso, tá? Uma coisa mais simples, né, minúsculo, separado por underlines aqui, tá? A arte da guerra. Vai ser esse aqui o nome do livro, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá, então, usando aqui um código menos verboso em Python, tá bom? Para isso, nós vamos seguir algumas etapas, 7 etapas, né? Quais são essas etapas, tá? Eu vou criar aqui um arquivo, tá? Chamado etapas, tá? Um arquivo de texto, tá? Etapas. Ok? Então, nós vamos seguir essas etapas aqui, tá? A primeira etapa, né, é o carregamento, tá bom? Onde esse arquivo aqui, a arte da guerra, o PDF, vira uma lista de páginas, tá? Ok? Para isso, nós temos ali uma biblioteca que vai fazer isso. Etapa 2 é o chunk, tá? Ou seja, o texto é quebrado, o texto que está aqui nessa lista de páginas, o texto é quebrado em pedaços menores para melhorar a busca semântica, tá bom? É isso que vai acontecer na etapa 2. Etapa 3 é o embedding, tá? Aqui nós vamos utilizar o Sentence Transforms, né, que é localmente, não precisa consumir API, tá? Cada serviço vira um valor, um vetor numérico, né, no nosso banco Chroma, tá? Que é justamente a etapa 4, banco vetorial. Os vetores acima, né, cada vetor, são armazenados no Chroma, que é o banco que nós utilizamos aqui, né, o ChromaDB, tá? Depois nós temos o Retriever, tá, que é justamente a recuperação, a etapa 5, onde busca os 4 pedaços mais relevantes. Eu mostrei aqui que o top K que nós estamos utilizando é o 4. Normalmente é isso para evitar que a LLM ela possa receber um contexto gigante e ali ela não conseguir responder à altura, tá? Então 4 já é bom, tá? 4 pedaços ali referente à pergunta do usuário. Etapa 6 é o prompt. Esse prompt é o augment, tá? Do RAG, onde ele vai ser melhorado, ele vai ser incorporado algumas coisas, tá? Força o modelo a responder apenas com um contexto, tá? Ou seja, o contexto é justamente o que ele está recuperando aqui. E finalmente a etapa da LLM, né? Que nós vamos usar aqui o Gemini, tá? O Gemini gera a resposta baseada no chunks encontrado, né? Beleza, essas etapas que nós vamos seguir, tá? Vamos dar um Ctrl S. E vamos criar então o nosso arquivo chamado app.py, né? Que é um arquivo Python, tá? E aqui no nosso terminal nós vamos começar então a instalar as dependências necessárias, tá bom? Para o nosso projeto, tá? Vamos por etapa, tá? A primeira que nós vamos fazer, né? É atualizar, né? Dar um upgrade do nosso pip, né? O pip, você já aprendeu que é o programa que gerencia os pacotes, tá? Do Python no ambiente virtual. Quando eu falo gerenciar, ele gerencia, ele instala, ele remove, ele faz bastante coisa aí. Então, você coloca o comando pip-install upgrade, né? Menos upgrade pip, né? Esse comando aqui, ele vai atualizar o nosso pip, tá bom? Normal, beleza? Então, vamos aguardar aí, tá? Ele tem um erro aqui. Cometi aqui um pequeno deslize, né? Que na realidade o comando é Python. É esse daqui, ó. Ele já tá dá a sugestão aqui, tá? Eu copiei, vou dar um clear. É só isso aqui, Python, "-m, pip-install e o upgrade do pip aqui no nosso ambiente. Ele até deu a sugestão ali, né? Tranquilo, vamos aguardar. Pronto. Agora nós vamos começar a instalar as dependências do LangChain, né? Do nosso RAG. Nós estamos utilizando, então, o nosso LangChain, tá? É o framework, tá? Framework LangChain. Nós vamos utilizar ele no modelo Chain, tá? Porque existe o modelo também agente, tá? E outros. Quando você usa o modelo agente, você vai criar um agente que vai fazer toda esse processo. Mas o chain é executado etapa por etapa. É o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, vou dar um clear aqui, né? Vamos novamente voltar para o terminal, clear.
vamos instalar o LangChain, tá? Pip install LangChain, é o primeiro que a gente vai instalar, tá bom? Vamos aguardar aí. Bom, instalamos então o framework, tá? Vou dar outro clique, sempre para melhorar aqui nossa visualização. Vamos instalar então o core dele, tá? No core do LangChain, ele traz bastante coisas que nos interessa aqui, tá? Então vamos instalar o LangChain Core, tá? Pronto, já instalou, beleza? Vou dar um clear, tá? Vamos instalar então Commute, tá? Dele também, que é importante, tá? Vamos passar aqui, tá? Ok. Muito bem, instalou o Commute. Agora eu vou dar um clear aqui. Vamos instalar então essa biblioteca que é muito importante do LangChain, que ela pega o texto e quebra ele, tá? Você vai criar os chunks, tá? Do LangChain, essa biblioteca aqui, tá bom? Muito bem, instalou. Vamos então instalar o nosso banco vetorial. Aliás, aqui, na realidade, é só um conector para o nosso banco. O LangChain, ele tem um conector, porque nós vamos instalar o Chroma, né, DB, mas existe ali um conector do LangChain com o ChromaDB. E é esse pacote aqui, ó, LangChain Chroma. É o conector, tá? Vamos instalar. Muito bem. Instalamos aqui o conector, nada melhor do que instalar o próprio ChromaDB, tá? Pip install ChromaDB, tá? Desse jeito aqui. Vamos instalar. Já instalou o ChromaDB, tá? Agora nós vamos instalar uma biblioteca que é a do Google, tá? Para você usar a LLM, né, do Google, você precisa dessa biblioteca. E o LangChain, ele já tem uma biblioteca que se conecta com o Google, assim como com a OpenAI e outras LLM. Ele tem biblioteca. E, para nossa sorte, o LangChain tem para o Google, que é o Gemini, tá? Para se conectar com a LLM dele, né? Via API. Vamos instalar. Vamos então instalar o nosso modelo de Embedded, né? Como é, Teófilo? Embedded. Isso aqui é um processo onde os pedaços que foram quebrados ali, né? No LangChain, né? Os chunks, que nós chamamos, né? Os chunks, usando ali a biblioteca TextExplinters, né? Do LangChain, eles vão agora passar por um processo de embedding, né? E quem vai fazer isso daí é o Sentence Transformers. Ele vai pegar esses chunks, né? E converter ali em vetores, tá? Numéricos, beleza? Então a gente vai instalar então Sentence Transformers. É o nosso modelo, tá? Ele não precisa de API, né? De chave API. Ele é local e ele faz a mesma, ele tem o mesmo poder que o Google, né? O Gemini, a OpenAI tem também os seus embeddings, né? Fazem, tá? Com uma diferença, ele não consome tokens, tá? Então vamos instalar. E finalmente acabou agora. Agora é a última biblioteca, tá? Nós vamos instalar então o PyPDF. Mas, Teófilo, lá no nosso código nós instalamos, né, vamos importar do commute, né, do commute que nós instalamos, nós vamos importar o PyPDF Loader do LangChain. Por que nós temos que instalar o PyPDF? Porque por trás do PyPDF Loader do LangChain, ele usa o PyPDF aqui, essa biblioteca, onde o PyPDF Loader abre cada página do arquivo, aqui no nosso caso a base de dados, tá? A arte da guerra. Cada um lê aquilo ali e transforma num documento único. É isso que o PyPDF faz, tá? Ok? Então, vamos instalar ele também. Ele é necessário. Muito bem. Bem fácil, né? Instalou. Agora nós vamos voltar para o nosso arquivo aqui, tá? E vamos começar a importar as bibliotecas, tá? A primeira delas, se você observar, vai ser tudo na sequência, tá? Sempre vai começar com LangChain, tá? Vamos começar pelo commute, tá? Que o commute justamente já tem essa biblioteca. A primeira etapa é a gente fazer a leitura do PDF e transformar aquilo ali num documento, tá bom? Então, nós vamos chamar o commute com o documents, tá? Documentos loaders, tá? Ele vai abrir, né, o documents loaders. Teófilo, eu tenho que decorar isso daqui? Não. Isso daqui você tem que entender. Se você entender, o processo sempre será o mesmo quando se trata de PDF, tá bom? Quando se trata de PDF, é isso daqui. Do commute você vai abrir o Documents Loaders, tá bom? Afinal de contas, o LangChain trabalha com documentos, não é isso? Então, dele nós vamos importar o que eu falei, o PyPDF Loaders, tá? Import PyPDF. É isso aqui, ó. PyPDF Loader. Opa, PyPDF Loader, né? Opa, PyPDF Loader, tá aqui. Então, por trás desse PyPDF Loader está rodando o PyPDF, tá bom? Ele vai converter isso aqui. Muito bem, vou até diminuir um pouco. O próximo vai ser o TextSplinter do LangChain, tá? From. Que negócio de from é isso aí? Se você observar no último vídeo que eu falei, o from, ele tá buscando
o pacote completo, a biblioteca completa. E dessa biblioteca completa ele pega a subbiblioteca dela, né? Que estão ali atreladas à principal. Então a gente usa o from quando a gente for pegar algo específico. Porque do commute, o LangChain commute, ele tem muitas coisas. Se você clicar aqui no import, ele vai ver que ele tem muita coisa. Mas por enquanto do commute só queremos isso aqui, tá bom? Da mesma maneira, o LangChain, tá? TextXplinter, né? É isso aqui, ó. TextXsplinters, tá? É o que vai quebrar o texto, né? Que já foi convertido pelo PyPDF Loader, tá? Dele nós vamos importar, então, somente o recursive character text splinter, né? Esse aqui, bem grande esse aqui, ó. Ele de maneira recursiva, ele vai caractere a caractere e vai quebrar o texto, tá? Seria isso daí, tá? Essa subbiblioteca deles aqui, até ele fala quando você coloca em cima, tá? Então é esse daí, essa biblioteca. Então ele vai carregar o PDF, vai quebrar o PDF e vamos para a próxima, tá? From, tá? Nós vamos agora chamar o do commute, o embedded, né? O embedded vamos chamar então o commute embedded, tá? Então, LangChain commute.embedded, tá? Embedded. E do embedded nós vamos chamar o import hungface, tá? Hungface. Hungface embedded, tá? Hungface embedded. Tá aqui, é isso aqui, ó. Para não se confundir. O que é isso aqui? Do commute, ó, já temos a segunda do commute, tá? Por isso que aquela biblioteca é importante ter instalado ela. Vamos trazer dela o embedded. E qual é o modelo de embedded que a gente vai usar? É o do Hungface embedded, que dele nós temos o Sentence Transform. O Sentence Transform está aqui no Hungface, tá bom? Muito bem. Então é onde ele vai quebrar e transformar em vetores ali, né? O texto. Que, aliás, já foi quebrado pelo TextXsplinter, tá bom? Vamos também para o from LangChain Chroma, ou seja, o conector, tá? É isso aqui, ó. É o conector do LangChain para o Chroma. E dele nós vamos importar a subbiblioteca Chroma, tá? Chroma, beleza? Muito bem, o Chroma é o banco de dados vetorial que vai receber isso daí, tá bom? Vai receber os vetores. From. Vamos agora para o Core Prompts, tá? LangChain Core Prompts, né? Vou explicar, tá? LangChain Core Prompts. Esse prompt aqui é o prompt que vai ser utilizado, né, para o template. Entendi nada, ó. Template. O LangChain é um framework. E como framework, ele tem tudo que ele precisa para realizar um RAG com perfeição. E ele já possui, né, um prompt para o retrieval, né, ou seja, recuperação. Ele tem prompts prontos. Ele é um framework. Se você entende o que é framework, já são pedaços de uma aplicação prontas para você criar um todo, tá bom? Então, ele tem o chat prompt, tá? É o chat prompt template, tá? Chat prompt template, deixa eu ver, chat prompt aqui, chat prompt template. É um prompt já pronto, tá aqui, ele até fala quando você coloca em cima, justamente para ser usado pelo modelo, tá? O modelo é de LLM. Nós vamos, vamos construir esse prompt aí, para ver como ele é bem fácil, tá? Então, vamos lá. Então, a gente pegou o prompt, tá? Agora nós vamos, então, para a parte da biblioteca de conexão com o Google, tá? O LangChain, tá? Do LangChain nós vamos chamar, então, agora o Google Genai, tá? Então tá aqui ele, ó, Google Genai, que é justamente a conexão com a API, né? A API que nós estamos usando, no caso aqui, seria do Gemini, tá? Então, nós vamos importar daqui o chat Google Generative AI, ou seja, nós vamos usar o chat dele, né, a API do chat do Google, tá bom? Então tá aqui, beleza? O próximo, tá acabando, tá? Nós vamos importar do Core ainda, nós vamos importar, por isso que o Core é importante, tem bastante coisa do Core aqui, tá? LangChain Core, tá? LangChain Core, nós vamos importar o output passers, ou seja, a saída, né, depois que a LLM recebe aquilo ali, né, e ela responde inteligentemente, ela vai fazer um passe, vai ser feito um parse aqui, que é justamente essa biblioteca aqui. O Core tem essa biblioteca de saída, ou seja, pega o que a LLM respondeu, porque a LLM ela responde de uma maneira assim que não é o que você queria ver. Ela traz muitas coisas ali que para você, usuário, é desnecessária e você precisa somente do que você pediu. Então, essa saída aqui é passeada, né?
Então, essa biblioteca vai fazer isso, vai te trazer de uma maneira que você vai mostrar somente aquilo que você precisa, tá? Então, o Core tem essa biblioteca aqui, isso já é para o final, tá bom? Então, essa biblioteca se chama import, vai também lá na questão do prompt, tá? Essa biblioteca ela vai aqui no prompt, tá? Então, nós vamos importar o str, ou seja, vai transformar em string, tá? String, a saída passeada, tá? Ou seja, o que foi pego ali se transforma em uma string passeada de modo que seja compreensível para você e não aquilo que já vem com LLM, bastante coisa ali que às vezes confunde. Então vai aqui no chat prompt template, né? Essa biblioteca junto lá no prompt o prompt do argument, né? Do argument, tá? Muito bem. O que mais? Vamos ainda mais uma LangChain. Daqui nós vamos pegar do Core ainda, tá? Do Core nós precisamos do Runables, tá? Runables é o caminho, são os processos que estão acontecendo, tá? Então, no caso aqui do Runables, ele vai pegar como é que a gente chama? A question, né? Question. A questão é a pergunta do usuário, né? Ele vai pegar a pergunta do usuário, opa, aqui, tá? E essa pergunta a gente chama de Runables, tá? Runables pass through, seria isso mais ou menos, esse nome aqui. Ou seja, traga a questão do usuário, tá? Seria mais ou menos, né? Incorpore a questão do usuário, seria mais ou menos isso aí. Então, o Core tem esse também, essa biblioteca, Runables, tá? Então, incorpore junto com o prompt do template a pergunta, a question do usuário, tá? Seria isso, né? Junto. E finalmente vamos importar então o Don't tá? Don't ele é muito importante, tá? O Don't é uma biblioteca sobre que levanta, né? Que traz as variáveis de ambiente, tá? Então import load dev, tá? Então o que acontece? Essa biblioteca ela é responsável por trazer para nós as variáveis de ambiente. O que é isso? Variáveis de ambiente. As variáveis de ambiente, elas são importadas através dessa subbiblioteca aqui, tá? Porém, para que elas funcionem, você tem que carregar. Você tem que colocar esse comando aqui, load, .env, e abrir e fechar, que é uma função. Senão ela não carrega o quê? Justamente as bibliotecas aqui, tá? De variáveis de ambiente, né? Que é um arquivo que nós criamos aqui chamado .env. Minúsculo. Tem que ter o ponto, tá? Senão não vai dar certo. Se você não colocar um .env aqui, não vai dar certo, tá? Então eu coloquei .env, abriu ele aqui, e aqui a gente coloca, por exemplo, a chave, né? A chave key. Por exemplo, é dessa maneira, chave key. Gemini, né? Gemini. Todo em maiúsculo assim, a gente coloca então a chave, né? Aqui vai entrar a chave key, que nós vamos copiar e trazer para cá. O que essa biblioteca faz? Ela traz aqui para o nosso código, ela vai fazer o seguinte, ela vai buscar na raiz do projeto aqui, um arquivo chamado .env. Se ela encontrar esse .env, ela vai buscar a chave, né? Ela busca se tem chaves, tem uma chave, e ela busca o valor que for chamado aqui no código, tá? Essa chave aqui, por exemplo, a gente pode chamar ela lá no código. Então ele pega lá o valor, tá bom? Então é isso daí, beleza? Então vamos continuar o nosso código aqui, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer, né, é carregar o PDF. Temos que trazer, carrega o PDF. Temos que trazer o PDF para o nosso código. Ele está aqui no projeto, né? Mas ele não está no código. Está aqui, ó, arte da guerra. E como é que a gente faz isso, tá? A gente vai criar uma variável chamada loader. A variável pode ser qualquer nome, tá? Mas eu vou colocar o nome de loader. Loader, ou seja, carregar. Loader, carregar, tá bom? Vamos chamar aquela biblioteca lá que a gente importou, né? PyPDF, essa daqui, ó. Certo? Vamos trazer ela para cá? Então, ela que vai fazer isso. Lembrando que por trás dela, abre e fecha, porque é uma função. Por trás dela tá agindo o PyPDF, esse daqui, ó, que a gente colocou. Opa, cadê o... Ah, tá, ele não tá aqui, mas ele já está, o PyPDF atuando aqui no nosso código, tá bom? Ele busca o PyPDF e ele encontra porque nós instalamos o PyPDF, tá? Então, aqui vai qual o nome, tá? Entre aspas duplas, né? Qual é o nome que vai aqui? O nome do livro lá, A Arte da Guerra, tá? A Arte da Guerra. E tem que ser completo até com a extensão, tá? Tem que ser desse jeito aqui, ó, Arte da Guerra. Se você não colocar do jeito que tá lá o nome, ele não vai carregar, tá? Então, a gente vai criar uma outra variável, porque o que ele fez aqui?
que ele fez aqui? Ele carregou, né? E agora ele precisa ser, aliás, ele chamou o PyPDF, tá? E o PyPDF jogou a arte da guerra todinho aqui dentro, tá? Então agora nós precisamos carregar o loader, tá? Esse loader aqui tem que ser carregado. Então a gente chama o que está na variável loader para loader. A função loader, tá? Ou seja, abra, carregue. Então o que nós fizemos aqui? O que nós fizemos aqui? Nós colocamos a arte da guerra PDF todinho aqui dentro de loader. E esse daqui, loader, ele com esse comando aqui, ele carregou o PDF agora como um texto gigantesco. Por isso nós colocamos o nome de docs, virou um documento gigante. Então tá aqui dentro, tá bom? Beleza. Agora o que nós vamos fazer? A fase 2, tá? A etapa 2. Na primeira carregamos PDF, agora nós vamos dividir em pedaços. Dividir em pedaços menores. Dividir em pedaços menores, tá? Por quê? Dividir. Porque fica melhor de buscar semântica. Nós falamos semanticamente, tá? Do que pegar um todo, né? Imagina a LLM lendo todo esse doc aqui, tá? Todo esse textão aqui que tá em doc e buscando algo baseado na sua pergunta. Imagine o tempo que isso ia dar, né? Se é um arquivo pequeno, imagine se fosse um arquivo grande, né? Então ele divide em pedaços menores, mas sem tirar a parte semântica. Sempre vai estar semanticamente buscando baseado na sua pergunta, tá? Esses arquivos menores a gente chama de chunks. Não é o boneco, tá? Chunks. Lembre-se disso, é os chunks. Ele vai dividir em pedaços menores, vai quebrar, né? E para quebrar em pedaços menores, a gente vai criar uma variável chamada splinter. Splinter. Mas pode ser qualquer nome, ou pode ser quebra. Pode quebra, né? Splinter quer dizer quebra. Então o que acontece? Você vai colocar o nome que você quiser. Nós colocamos em inglês aqui, porque normalmente fica mais fácil até outra pessoa dar manutenção. Então splinter, quebra, tá bom? Então se nós vamos quebrar, nós vamos começar a chamar outra biblioteca aqui, tá? E qual é a biblioteca? É aquela lá, ó, Recursive, né? Que é a do Splinter, né? Que é essa daqui, ó. É o Recursive Splinter Charter Text Splinter, né? Acho que é isso o nome, tá? Então nós vamos chamar ela bem aqui. Vou diminuir um pouco aqui o nosso... Tá, beleza. Então nós vamos chamar essa biblioteca bem aqui, o Recursive, né? Charter, tá aqui, chamamos, né? Para ela, só que como ela é uma função, nós vamos abrir e fechar. E aqui vai mais coisas aqui dentro, tá? Que são importantes para entender, porque não adianta você quebrar em pedaços menores, né? Sem você identificar. Como é que você quer que quebre isso aqui? Você tem que definir isso aqui para a biblioteca. A biblioteca tem que saber, eu vou quebrar, eu vou fazer isso no teu texto, tá? Mas me diz aí como é que tu quer. É o cliente que manda, tá? Eu quero o tamanho dos chunks, né? Os chunks, né? Que nós chamamos, né? Os chunks size, tá? Chunk size, que é os tamanhos do chunk, tá? Isso aqui é padrão, coloca desse jeito aqui, tá? Chunk size quer dizer tamanhos dos chunks, tá? Vai ser 1000, tá? 1000. O que quer dizer isso, tá? 1000, vou dar uma vírgula aqui, vai ser em 1000 caracteres, tá? Os pedaços. Ele vai pegar um texto, uma frase que chega até 1000 caracteres, tá bom? Até 1000 caracteres. Então, vai ter 1000 caracteres, tá? Por exemplo, se o seu... Aqui não, aqui no texto, etapas. Se no seu... Vamos dizer que o seu livro aqui tenha 5000 caracteres, tá? Aliás, 5000 caracteres. É um exemplo, tá? Então ficaria algo assim, né? Seria o chunk 1, né? O pedaço 1 tem 1000, o pedaço 2 tem 1000, o pedaço 3 tem 1000 caracteres, até completar 5000. Seria isso, quebrar em chunks, tá? Então a gente coloca 1000 caracteres, o tamanho do chunk 1000. Agora, tem uma outra diretiva aqui que ela é muito importante, que é o pulo do gato. É o chunk, tá? Overlap, tá? Esse daqui eu vou explicar o que que é, tá? Importante, viu, entender isso aqui. Por quê? O overlap, vou colocar 200 caracteres, tá? O que que é o overlap? O overlap é o seguinte. Vamos supor que desses 5000 caracteres, né? Bem aqui no 4, o chunk 4, a sua pergunta que você fez lá na LLM, né? Baseada no RAG, né? Que vai buscar da sua base de dados, ela esteja entre o chunk 4, né? Ele for pegar o top K, né? 4, esteja aqui, né? E aqui. Foi pro 5 também, tá? Então, parte da resposta sua tá entre o 4 e o 5 também, além de ter pego de outras partes dos chunk também.
Aí o que acontece? Como ele vai pegando por chunks, né? É o chunk que ele vai recuperar na hora que a gente chegar no RAG, ele vai recuperando por chunk. Aí a sua resposta ele não conseguiu pegar, que está no 5, completamente. Ele pegou uma parte da sua resposta no 4 e ficou incompleta porque a outra está no 5. Então o som top K, né? Vamos dizer que ele pegou 3, né? Aí quando ele foi pegar, pegou 3 aqui desses primeiros aqui, ó, da sua resposta. O top K, né, da recuperação. Mas quando chegou no 4, o top K, tá nesses dois aqui, 4 e 5. Só que ele só pode pegar um, não pode pegar o 4 e o 5. Aí vai vir incompleta. Aí como é que faz nesse caso? A gente usa o overlap. O overlap, ele vai justamente repetir o que tem aqui, tá? Por exemplo, se tiver no 5 a resposta, ele repete o que está no 4, os 200 caracteres para cima, ou então do 4, os 200 caracteres para cima também, tá? É isso que ele está fazendo, ele repete 200 caracteres. É um meio de você não perder o contexto, tá bom? Então ele repete os 200 caracteres do anterior. Se a resposta estivesse no 5, ele ia repetir os 200 anteriores do 4, para poder pegar completamente do 5, tá? Então seria isso, tá? Esse overlap tem que ter. Você pode colocar o número que você quiser. Quiser colocar 500, não, quero 500, os 500 antes. Aí pode colocar também. Mas normalmente a gente coloca 200 aqui, tá? Então, essa é a configuração do seu Splinter, tá? Eu quero meu Splinter desse jeito. Estou dizendo para o Recursive Chart Test Splinter, estou dizendo que a minha configuração é essa, tá? Ah, beleza, então vou quebrar. Agora me chama aí para quebrar, executar. Então, os chunks, tá? Eles vão ser, então, tá? Nós criamos ali o Splinter, né? Agora os chunks, eles vão ser o Splinter, né? Que é essa configuração aí que nós colocamos. Ponto, né? Splinter Documents. Ou seja, agora eu vou quebrar os documentos. Já pertence ao Splinter, tá? O Splinter de documentos, né? Ele é uma função que pertence ao Splinter. Então, se é uma função, tem abertura e fechamento, tá? E aí? Vou quebrar. Baseado na configuração que você passou para mim, eu vou quebrar. Mas vou quebrar o quê? Cadê o parâmetro? Eu vou quebrar o quê? É o docs, que tá aqui. O texto completão, ó. Docs. Aí você tem que colocar o docs aqui, ó. Beleza, pronto. Ah, beleza. Agora os chunks vão estar aqui, ó. Ele vai dividir os chunks aí, ó. Bem por aqui. Beleza? Vamos para a etapa 3, né? A etapa 3 seria a etapa de embedded. Criar os embedded. Criar embedded. Agora nós vamos chamar o modelo, né? Criar embedded, né? Porque já quebramos, né, em pedaços os chunks, né? Agora nós vamos fazer os embedded. Transformar esses chunks aqui em vetores numéricos, tá bom? Por quê? Por que a gente não usa o texto mesmo? Porque para o RAG, né? Na hora que ele vai fazer a semântica da pergunta, porque a pergunta do usuário também ele vai fazer um embedded. Comparar vetor com vetor, numericamente, a operação matemática ali, é mais fácil do que pesquisar em texto, tá bom? É essa a resposta. Por isso que nós transformamos isso aqui. E o modelo que a gente vai usar é o Sentence Transform, tá? Vou criar uma variável chamada embeddings, tá? Podia ser qualquer nome, mas para meio sugestivos, né? Que é um embedded que está fazendo aqui, tá? Nós vamos então chamar o Hugging Face, que está lá em cima, tá? O Hugging Face Embedded, tá? Que está aqui ele, tá? Nós estamos chamando essa biblioteca aqui, como é uma função, abre e fecha, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai chamar o modelo aqui dentro, tá? Vou abrir aqui, tá? Aí veio o parênteses para cá e para cá. Então, no Embedded, o Hugging Face está dizendo assim, beleza. Porque o Hugging Face, ele tem vários modelos, tá? E um deles é o Sentence Transformers, tá? Então, vou chamar o model name, tá? Model name. Qual é o model name? É o nome do modelo, tá? E qual vai ser o modelo, tá? É o Sentence, tá? Sentence. Vou colocar aqui o nome para não errar, porque tem o nome do Embedded, né? O modelo do Embedded, e tem qual é o modelo que ele vai usar do modelo, né? Digamos assim, né? Então, é o Sentence Transformers, barra, ele vai usar esse tipo de modelo, mas a gente chama como se fosse um conversor dele, né? Que ele vai converter nesse tipo aqui para vetor, que tem no Sentence Transform. Seria mais ou menos isso, né? Não sei se esse é o termo técnico, mas seria tipo um conversor, né? Então, esse modelo aqui, igualzinho do jeito que está aqui, tá bom? Então, o Hugging Face está dizendo, beleza, eu vou fazer o embedding baseado nesse modelo. Estou entendendo o que você está falando. Ok, tranquilo. Então, eu já criei aqui o embedding, certo? O modelo, né? Estou dizendo qual é o modelo aqui, beleza? Só estou dizendo, você vê que não tem execução de código nenhum aqui, eu só estou dizendo qual é o modelo. Mas, na etapa 5, né? Etapa 4, né? É que nós vamos fazer isso, tá? A etapa 4 é justamente cria ou carrega o banco vetorial. Agora sim, esse negocinho que a gente colocou aqui em cima, ele vai ser chamado, tá? Porque a gente só colocou o modelo, mas aqui é na criação ou no carregamento do banco vetorial, tá bom?
Então, banco vetorial a gente vai chamar aqui no Hugging Face, normalmente a gente chama de vector, né? Vector Story. Vector Story, que é o banco vetorial, tá? Então a gente chama de Vector Story, né? Uma variável, tá? Que vai receber o outro lá, que é o chroma, né? Que nós estamos aqui, ó, o chroma, tá vendo? Vou chamar aqui o banco, o conector chroma para o ChromaDB, tá? Chroma, e vamos abrir aqui e fechar aqui também, é uma função, e vamos aqui dentro colocar o que a gente precisa, inclusive vamos trazer o embedded para cá também, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa é o nome da collection. Collection, tá? Name, tá? Você vai dar um nome para essa coleção aqui, tá? Pode ser o nome que você quiser, porque dentro do Chroma, o banco vetorial, ele organiza, ele estrutura aquilo ali, tá? Então ele precisa de um nome ali dentro. Desses chunks que vão entrar aqui, desses dados que vão entrar aqui, ele quer saber do que se trata. É a arte da guerra, né? Vou colocar, para ficar mais fácil, né? Arte, guerra, para ele saber, né? É como se fosse o banco relacional, o SQL, um PostgreSQL, um SQLite, não tem o nome do banco de dados? Então, seria mais ou menos isso aí. Tem o nome do banco de dados, dentro do banco vetorial também tem seu nome. Então, seria o database, seria isso aqui, a arte da guerra, tá? O collection name. Como a gente vai colocar mais algumas coisas nessa lista aqui, então a gente tem que colocar uma vírgula aqui, tá? Então, o que a gente vai colocar mais aqui? Agora nós vamos chamar o modelo, tá? O embedded, tá? O embedded function. Qual é a função de embedded que a gente vai chamar aqui? É essa daqui, ó. É o modelo. É o modelo que nós chamamos aqui, ó. Porque aqui só está definido, mas não está executando nada. E vai executar com esse embedded function. Então, embedded, vai chamar ele aqui. Beleza. Outra vírgula, que precisamos de mais uma coisa. Por quê? Porque ele vai fazer tudo isso daqui. Ele vai criar aqui o database, né? A collection name. E ele vai fazer, então, o embedded. Vai quebrar ali, tá? E transformar em vetores. Beleza. Mas ele precisa saber se vai ficar na memória ou se vai ser persistido. Como assim, então? Se você deixar do jeito que está aqui, ele vai para a memória. E quando a gente quer que seja persistido, a gente quer salvar localmente, tá? E isso é uma boa prática, porque na memória, dependendo do tamanho da base de dados, pode ficar muito lento, né? Então, ele carregar na memória não é bom. Eu prefiro salvar, tá bom? E quando a gente coloca essa diretiva aqui, ó, persistent directory, a gente está dizendo assim para ele, né? Crie aqui na raiz do meu projeto um arquivo que vá salvar tudo isso daí, tá? Você tem que colocar entre aspas duplas, tá bom? Um arquivo. Qual o nome do arquivo? Aí você bota o nome que você quiser. Eu vou chamar Chroma, né? CH, tá? Chroma DB, tá? Ele vai criar aqui na raiz do projeto. Desse jeito aqui, se você colocar, ele vai criar um diretório persistente, que seria um diretório chamado ChromaDB, onde dentro desse diretório vai ter todos os arquivos necessários referente ao nosso database, tá bom? Vetorial. Então, dessa maneira, tira-se da memória para o disco, tá bom? Então, nós criamos aqui o nosso banco, tá? Esse banco aqui, ele pode estar populado, o Chroma, como ele pode estar vazio, tá? E o que acontece? O próximo passo, né, que é o passo ainda, né, referente a esse passo, né, nós temos que saber se esse banco tem alguma coisa nele ou ele está populado. Aliás, ou ele está vazio. Por quê? Para que quando a gente executar esse arquivo aqui, a gente, toda vez que executar, ele realmente crie novamente o banco vetorial. Se o banco vetorial já tiver criado e já tiver populado com a arte da guerra, o database, por que criar novamente? Porque eu disse que quando vocês executam um script Python, ele lê de cima para baixo. Se ele entrar de novo aqui, né, ele vai criar novamente o banco, tá? Para isso, nós temos que colocar uma condição, tá? Uma condição para que ele possa ir adiante, tá? Antes de adicionar alguma coisa nesse banco. Porque aqui ele não está adicionando nada, ele está só criando. Mas ele não está adicionando nada nesse banco aqui, tá? Ele só criou. Mas a gente coloca uma condição. Para isso, nós vamos utilizar uma estrutura condicional, tá? Chamada if, tá? Se, né? Se o quê? Se vector story, que é justamente esse banco que nós estamos criando, vector, né? Vector story, né? Se vector story, tá? Ponto. Aí nós temos aqui vector story, ponto. Aí tem uma função dele que é justamente que verifica se ele está populado ou não, tá? Se ele está populado ou não. Que é justamente o collection, tá? Collection, tá? Collection count, tá? Collection count. Collection count, tá? Count. Isso mesmo, collection ponto count. Opa, tem uma coisa errada aqui, peraí. Ponto, aí tem que ter aqui um underline, tá? Collection, tá?
Conte. Pronto, é assim, ó, vector. Vector é o banco que está aqui. Ponto. Aí você, quando coloca ponto, você está querendo chamar alguma função, tá? Que possa verificar se esse banco tem alguma coisa. E a função é essa daqui, todinha, tá? Collection.conte. São funções, tá? Collection, a primeira, aí dá um ponto, ele chama a função conte. Quando ele chama a função conte, tá dizendo, vou contar, né, alguma coisa, tá? Então, se é uma função, eu abro e fecho aqui, tá? E eu digo se for igual a zero. Se for igual a zero, se ele verificar, né, que ao contar ele detectou que é igual a zero, quer dizer que não tem nada nesse banco. Então, ele pode continuar. E o comando seguinte ao vector story seria esse daqui, ó. Vector, né, story. Para adicionar alguma coisa lá é o add, tá? Documents, ou seja, eu vou adicionar documentos. Que documentos são esses que nós vamos adicionar ali? Pergunto para você, que documentos são esses? São os chunks. Os chunks que nós quebramos ali, nós vamos adicionar lá, tá? Então, vector story, faça o seu trabalho, né? Faça o embedded, né? Que nós chamamos aqui. Faça a persistência dele e coloque o nome como arte da guerra. De quê? Dos chunks, que vão virar agora vetores, tá? Vetores, certo? Tudo organizado. É aqui que entra a questão do quente e frio também, tá bom? O quente e o frio. Ele vai organizar isso dentro desse database aí, vetorial, de modo que semanticamente tudo fique próximo, tá? O chunk 1 é próximo do chunk 2, tudo próximo ali, né? Então ele vai buscar de maneira semântica, tá? Ele nunca vai perder a organização ali. Bom? Então dessa maneira nós cumprimos aqui a etapa 4, né? Agora nós vamos para a etapa 5, né? O embedded já foi feito aí na etapa 4. Agora nós vamos para a etapa 5, que é criar o retrieval. Criar o retrieval, tá? A recuperação. Já está dentro do banco, né? Nós adicionamos aqui. Lembrando o seguinte, que devido a essa condição aqui, se quando ele passar de novo, você executar de novo o script, né, Python, e ele chegar aqui e ver que não é igual a zero, tá? Não é igual a zero, ele só executa isso aqui se for igual a zero. Ele passa direto, porque ele já vai entender que tem coisas ali no banco, tá bom? Então, criar o retrieval. Nós vamos criar o retrieval aqui, tá? É a recuperação. É quando se faz a pergunta, né? O usuário faz uma pergunta ali, né? A sua query. Nós chamamos de query, né? Sua pergunta, tá? Então, vamos criar uma variável chamada retrieval. Tudo de maneira bem sugestiva. Retrieval, tá? O retrieval, ele vai chamar o vector story, porque é lá que ele vai buscar o que ele precisa, né? Baseado na semântica, tá? Ponto. Por quê? Porque daqui nós temos outras funções do vector story. O as, tá? As retrieval, ou seja, busque, traga, pegue, né? Retrieval, ou seja, recupere o quê? Então, como é uma função, abre e fecha parênteses. Aqui ele até mostra para você o que ele precisa ali, né? Nos parâmetros, tá? Search, cowards, né? Então, eu vou fazer o seguinte, search, tá? Vamos colocar search, tá? Retrieval, search, cowards, tá? Cowards. Acho que é isso, cowards. Cowards é igual ao quê? Ao nosso famoso top K, tá? Vou explicar isso aqui bem direitinho. K, entre aspas, é igual a 4. Tá bom? O que é isso aqui? Recupere lá do nosso banco um search, né? Um search, olha, tá dizendo search cowards, tá? Função search cowards, que é igual ao top K. Ou seja, o K, eu só quero 4. Quero que você traga do banco os 4 semânticos, ou seja, os 4 que mais parecem com o que o usuário está pedindo. Tá bom? Então é isso que ele está fazendo aqui, tá? Nós temos um erro aqui de semântica, mas já ajustei aqui, tá? Então, busque. Então, o que é esse keywords, né? Na realidade é uma sigla, né, que significa isso aqui, ó. Keyword arguments, ou seja, palavras, né, chaves dos argumentos, tá? Então, ele vai procurar a semântica da recuperação, ou seja, as 4, né? Digamos assim, as 4 palavras, né? As 4 ideias, informações, dados, mais parecido com aquilo que o usuário está solicitando. Então, ele vai fazer esse search. Search quer dizer busca, né? Nesses keywords, tá bom? Que é essa sigla aí. Então, é o top K que nós chamamos.
Uma vez feito essa recuperação, né, o retrieval, nós precisamos entrar então agora na fase 6, tá? Que é o prompt enxuto. Prompt enxuto e objetivo. Que prompt é esse, Theo? O prompt enxuto é esse que vem aqui o chat prompt template. É um template do framework LangChain que você prepara ele para fazer um prompt aqui dentro do LangChain, no RAG, para que seja enviado para a LLM. Porque se você pergunta assim, me retorne 4 estratégias da arte da guerra que sejam utilizadas, que foram utilizadas pelos grandes generais, tá? Então, o que acontece? Ele vai pegar essa sua pergunta, vai ser feito um embedded dela também e vai fazer uma comparação com o banco vetorial lá, tá? Vai ser feito chucks, tá? Só que ele vai melhorar ele vai pegar, né? Vai recuperar, que foi o retrieval aqui, tá? Retrieval vai recuperar, baseado na sua pergunta. Só que antes de mandar para a LLM, ele vai incrementar algumas coisinhas. Ele vai botar algumas coisas para melhorar a pergunta. É ele que vai fazer isso, mas nós vamos criar aqui, tá? Esse prompt para LLM, não é o seu prompt. O seu prompt se chama query, tá bom? Então, como é que a gente faz aqui? A gente vai criar uma variável chamada prompt, que é o prompt para LLM, tá? Onde a gente vai chamar justamente o char, aquele chat, prompt template. Vamos abrir e fechar aqui, que é uma função, e dentro dela nós vamos colocar, né, algumas coisas aqui, tá? Que vai precisar para que esse prompt aqui ele possa ir lá para LLM, tá bom? Então vamos lá. O que a gente pode colocar aqui então na classe? Chat prompt template. A gente pode colocar então, primeiramente, né, a gente vai abrir aqui e fechar os colchetes, tá bom? Também da mesma maneira eu vou abrir e fechar e empurrei aqui para baixo, fiquei no meio aqui entre os dois, tá bom? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir novamente parênteses e vou ficar aqui no meio deles, tá? No meio dos parênteses. Olha aí, cheio de coisa, ó. Parênteses aqui, colchetes aqui, mais parênteses aqui, tô no meio agora, tá? Beleza. É isso que importa, certo? Aí aqui eu vou colocar system. É padrão, tá? Isso aqui, system, que é sistema, tá bom? Ele vai receber system, vírgula, tá bom? Vírgula. Logo após, embaixo, nós vamos colocar o que aqui, logo após, tá? Depois de system, né? Embaixo, tá? Vamos colocar responda, aí vamos começar a melhorar o prompt, tá? Responda, tá? Isso nós estamos falando para LLM, tá? Usando, tá? Apenas o contexto, tá? Fornecido, ou seja, você prende a LLM somente ao contexto que é o banco vetorial, que foi recuperado de lá, tá? Nada dela inventar, porque ela é muito treinada, ela pode inventar, porque ela tem conhecimento de tudo, tá? Dou um espaçozinho aqui, tá bom? Aí eu vou para a linha de baixo e boto mais coisas aqui, ó. Entre aspas aqui também eu coloco se a resposta, olha aí, se a resposta não estiver no contexto, aí eu pergunto para você, é importante você entender contexto. Eu vou terminar aqui e vou explicar. Tá? Contexto. Diga isso claramente, tá? Diga isso claramente. Aqui a gente pode colocar 2 quebras de linha. Não, agora não entendi não. 2 quebras de linha? Como é que é esse negócio? Vou diminuir aqui. Tô aqui, né? 2 quebras de linha, quando você quer colocar dentro de uma string, né? 2 quebras de linha, você coloca barra invertida para a esquerda, tá? N, tá? E coloca outra barra invertida, 2 quebras de linha. Dá um espaço embaixo, tá? 2 quebras de linha, tá? Aí dou um Enter, tá? E coloco contexto, tá? Contexto. Aí vou explicar sobre o contexto aí, não esqueci não, tá? Contexto, 2 pontos, tá? Vou dar uma outra quebra de linha aqui, tá? Barra N, tá? E aqui eu escrevo, junto dessa quebra de linha, né? Eu coloco aqui a expressão, uma expressão, tá? Dentro desse prompt, tá? Essa expressão aqui é para que seja compreensível pelo chat prompt template, tá? Essa expressão, context, tá? Contexto, do jeito que tá aqui, contexto, tá? Beleza. E aqui eu vou fechar esse parêntese. Vixe, que parêntese? A princípio é esse daqui, tá? Então, se eu tô fechando, é aquele de cima ali, tá? Se eu fechei, né? Então, eu posso, aliás, eu posso puxar ele para cá, ó. Aquele lá, puxei para cá. Por que que eu puxei ele para cá? Porque eu vou abrir outro parênteses. Aí eu dou uma vírgula e vou para baixo, ó. Ah, quer dizer que vai abrir outro? Vou abrir outro e fechar. Pronto, abri e fechei. Já coloquei uma vírgula aqui, ele não vai dar erro, né? Então, abri e fechei parênteses. Dentro desse parênteses eu coloco human. Não esqueci do contexto, vou explicar ainda, tá? Human, entre aspas, duplas, vírgula. E aqui eu vou colocar outra expressão chamada question. Muito bem. Observe que terminamos, tá?
Terminou. Isso aqui é o prompt que vai ser enviado para a LLM. O contexto aqui, quando ele se refere ao contexto, é o que foi recuperado, tá? Aqui, ó. Isso aqui é o contexto. Ele trouxe aqui o top K, os 4. Então, a LLM, ela já tem um contexto, ela tá vendo ali, tá? O que foi recuperado. Beleza. Ok? Então, se eu tenho aquele contexto ali, aí ele diz, ó, se a resposta não estiver no contexto, diga isso claramente. Diga como? Não encontrei nada. Se não estiver. Se estiver nesse contexto, que é o que foi recuperado, responda. Responda o quê? Humanamente, responda como humano. A questão, que questão é essa? É o que nós vamos colocar logo abaixo, que é a última parte, que é justamente a pergunta do usuário. Question é a pergunta do usuário. Então, o chat prompt template, ele vai entender que question é a pergunta do usuário. Então, responda, tá? Baseado na pergunta. Agora vai responder inteligentemente, tá? Beleza? Pode ser melhorado, viu? Esse prompt aqui, tá? Eu coloquei aqui, mas você pode colocar outras coisas. Responda de maneira direta ou responda de maneira inteligente e faça uma analogia com o mundo real, alguma coisa nesse sentido, né? Ok? Então, terminou aqui, não foi? Prompt. Agora, beleza. Já temos o prompt criado aqui para LLM, né? Agora nós precisamos, então, chamar essa LLM aqui na etapa 7, né? Etapa 7. LLM, tá? Gemini. Tá? Nós vamos chamar LLM aqui, na etapa 7, tá? E a gente vai criar uma variável chamada LLM, tá? Muito bem, LLM, bem sugestivo, tá? E vamos chamar, então, aquela biblioteca do chat, tá aqui, ó. Chat Google Generative AI, que é a biblioteca do Google Gemini, tá? Vamos chamar ela aqui, tá? Chat Generative AI, tá aqui ela, chamamos aqui. E dentro aqui a gente vai colocar algumas coisas que são justamente referente à configuração da LLM para chamar, então, a nossa LLM. Lembrando que se você entrar lá no Google Studio, você vai ter como você criar o código Python para chamar a LLM usando sua API. Mas aqui no caso do chat é do LangChain, ou seja, é o modelo, né, o formato utilizado pelo LangChain, tá? Porque esse Google Generative AI é do framework. E o framework, ele utiliza esse tipo aqui, desse jeito aqui. É diferente se você for olhar, pode até ser um pouco parecido, mas ele é diferente lá do que está no Google AI Studio, porque esse aqui é o modelo do framework. Se não fosse usar framework, tinha que usar aquele modelo que está no Google lá, tá? Então, o model que nós vamos usar vai ser justamente o Gemini 3 Flash Preview. Tem que ser esse aqui, é o que está lá no Google Studio, tá? Ele pede para usar esse daqui na API, tá? Vamos colocar uma vírgula, porque na lista aqui tem mais algumas coisas, tá? A temperatura, né? Temperature, tá? Que a gente vai colocar aqui é igual a 0,3, tá? Pode ser 0,3 ou 0, vou botar 0,5. Que é isso, Teófilo? Nós aprendemos também. Temperatura é o meio que a LLM vai te responder. É de 0 até 1, tá? Então, à medida que vai crescendo, ela vai responder mais inteligentemente, com mais informações, tá? Porém, ela pode alucinar, inventar coisas. E quanto menos, ela pode responder incompleto. E no meio termo, ela responde ali, beleza, tá? Nem é frio e nem é quente. Ou seja, é a resposta que você queria mesmo, né? Ou pelo menos que você espera. Então eu boto 0,5 entre 0 e 1 é 0,5, né? Então eu estou configurando então como é que eu quero que a LLM, qual é o modelo do Google, tá? Porque aqui é Google, tá? Chat, né? E qual é a temperatura. Só configurei a LLM, tá bom? E aqui a gente vai, nessa parte aqui, a gente vai criar então a chain RAG. Agora começamos aqui a chain RAG. Quer dizer, então, Teófilo, que tudo que a gente fez para cima não é o RAG? Não, aquilo foi só a preparação. Criação do banco vetorial, que tem todo um processo para chegar até lá, né? Criação aqui do ambiente, dos requisitos para acontecer o RAG, né? Que é justamente o prompt, tá? A recuperação ainda tem a ver com a questão do que eu poderia... O retrieval aqui, na realidade, já faz parte também do RAG. Mas o retrieval aqui, ele não está sendo chamado, ele está sendo só atribuído, tá? O retrieval aqui, ele vai ser chamado, né, quando a gente colocar aqui, tá? No nosso RAG. Porque ele só está atribuindo, ó, ele vai pegar os top 4, né, aqui, o retrieval, mas ele não está sendo chamado, não. Ele não está sendo chamado, não. Ele está só atribuindo, ele só está dizendo, atribui os 4 ao retrieval, tá? O RAG vai começar definitivamente aqui agora. Ah, sim. Então vou criar uma
variável chamada HagChain, tá? Essa HagChain, né, ela vai abrir e fechar, porque ela vai ter configurações aqui dentro, tá? Abrir e fechar parênteses. O que eu quero agora é o Hag, é o processo, tá? Do Hag. É o Runables, como é o nome aqui? Meu Deus. É o Runables, Runables, né? Runables, aqui ó, Runables, né? O Runables, né? Que é os processos que vão acontecer da chain, tá? Então o que acontece? Nós vamos primeiro colocar o context, né? Context é o contexto aqui, tá? É o context, né? Context, tá? Vai ser o que? O context. Aí é aquele context que tá aqui, ó. Context aqui, ó. O context, né? O contexto, ele é o quê? Ele é o retrieval, que eu acabei de falar, que eu tinha falado para vocês, que é o retrieval. Então a variável retrieval entra aqui, ó. Retriever, né? Que é aquela variável lá, ó. Retriever. Então esse é o contexto, é o que a LLM vai ter para responder a questão do usuário, tá? A query do usuário. Então o que ela tem é o contexto, tá? Então beleza, tá? E a question, né? Nós temos aí vírgula, né? E a question? A question é o quê? A question. Dois pontos. A question vai ser aquela biblioteca lá que nós chamamos aqui a biblioteca aqui do nosso LangChain. Essa biblioteca Runables Pass Troll, tá? Eu acho que é esse nome. Na realidade o nome é True, né? Runables Pass True, True, né? Essa biblioteca aí, ela faz o seguinte, ó. Passe a questão do usuário. Ou seja, preencha com a questão, é uma função? Na realidade é uma classe, né? Passe a pergunta do usuário para cá. Question é a pergunta do usuário, que é a query, que nós vamos colocar logo abaixo, na última fase aqui, tá? Lembrando o seguinte, aqui eu tenho que abrir chaves aqui, tá? Eu abro chaves aqui e fecho aqui no final, tá? Umas chaves. Tem que fazer assim, tá? Abre e fecha chaves aqui. Beleza, isso aqui é um comando, tá? Ou seja, recupere, agora eu estou passando para você o contexto, isso aqui vai enviar para a LLM, né? Estou passando para você o contexto, estou passando a questão, ou seja, a pergunta do usuário, ou seja, essa biblioteca diz, ó, traga a pergunta do usuário. Então vamos já ver. Aí, se a gente colocar um pipe aqui, pipe é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui. Em programação, esse símbolo aqui, ele diz o seguinte, receba o resultado disso daqui e joga aqui no pipe. Então o pipe ele está recebendo aqui nele. Não estou vendo nada aqui. O pipe nem variável não é. Mas vamos dizer que seja uma variável, tá? Ele está recebendo o resultado disso daqui. É o pipe. Só nesse cima. Então não posso usar aqui não o pipe. Não, você não pode usar aqui não. Só pode usar aqui dentro do contexto aqui da configuração do HagChain. Tá? Então aqui você usa o pipe. Então o resultado disso daqui traga para o pipe. O pipe recebe. Aí o pipe pega esse resultado e vai jogar para o prompt. Que prompt, Teófilo? Esse prompt aqui, ó, que nós criamos. Jogue para ele. Porque se ele pegou lá o retrieval e o contexto, vão entrar tudo aqui, ó, question. Tá, ó, ele não pegou o contexto, né? O contexto tá lá e o question, né? Então tá aqui, ó. Vai completar aquilo ali, porque a LLM ela vai ler isso daqui, entendeu? Então ela precisa saber qual é o contexto. O contexto tá vindo aqui já na variável retrieval e a question é essa biblioteca que tá dizendo, traga a pergunta do usuário. Então tá aqui, completou, beleza lá. Vem para prompt. Aí o prompt, né, recebeu isso daqui, né? O prompt recebe, então, completa. Aí eu dou outro pipe aqui, que vai receber esse contexto aqui, tá? Esse prompt, vai receber, aliás, tudo isso aqui, né? Vai receber e vai enviar para quem? Para LLM, tá? Que nós acabamos de criar aqui, ó, LLM. Não sei por que tá maiúsculo aqui. LLM, não foi essa aqui que a gente chamou o modelo, né? Gemini, tô mandando agora pro Gemini, tá? Flash. Então, Gemini, recebe isso daí, tá? E, finalmente, o Gemini recebe, vai responder e tem um pipe ainda. Não, nada de pipe. A LLM já respondeu. Não, ela respondeu sim, correto. Mas como é que nós falamos? Que ela responde de uma maneira completa, cheia de coisinhas, que às vezes você não precisa. Tem coisas ali até interessantes, como a quantidade de tokens enviados, recebidos. Tem coisas ali que até a gente pode extrair e colocar aqui, mas não é o caso, tá? Mas o que a gente precisa é só da resposta, do resultado, do text, tá? O resultado, aí tem lá também. Seria um objeto, um JSON. Aí ali tem a parte do text, é o que a gente precisa. Aí nesse caso a gente vai usar a última biblioteca aqui, que a gente chamou, que é essa aqui, ó, str output parse, tá? Que vai pegar essa resposta aqui da LLM e vai transformar de maneira que você consiga entender. É uma função, tá? Então tem que abrir e fechar parênteses. Na realidade é uma classe, né? Mas ela abre e fecha aqui, então ela vai responder e essa saída aqui, ela vai passear.
de modo que ela pega o texto ali, que é o que interessa para você, e vai transformar de maneira que você consiga visualizar o que você quer. Como você coloca lá no chat GPT, que você visualiza aquele texto, ela vai fazer esse parse aqui na saída, usando essa biblioteca aí. Beleza? Muito bem, acabou-se aqui o processo. Isso aqui é a chain, é o RAG, usando o chain, né, o modelo chain do LangChain, é isso aqui. Mas observe que para chegar nisso aqui, nós fizemos um monte de pré-requisito acima, tá? Para que chegasse a completar cada coisinha dessa daqui, tá vendo? Cada coisinha dessa fosse completada, né? Tivemos que fazer a parte de cima. E agora nós chegamos na parte de interação. A parte de interação é justamente a pergunta. Agora nós chegamos na pergunta do usuário, porque sem a pergunta do usuário, né? Sem a pergunta do usuário, nós não temos o runame true, né? Nós não temos isso aqui, né? A question. Então a gente precisa da pergunta do usuário. Para isso nós vamos criar uma variável chamada query. Query quer dizer pergunta, né? Quer dizer questão, uma questão, né? Alguma coisa, né? Query, né? Você bota query aí. Então eu vou perguntar assim: cite, diga qual a melhor estratégia usada, né? Qual a melhor estratégia usada, não, definida, né? Definida no livro que corresponde às aplicadas atualmente, vírgula, no caso da guerra da Ucrânia. Vamos ver se responde alguma coisa nesse sentido, né? Ucrânia, tá? Eu vou diminuir isso aqui porque tá muito grande, a query ficou grande, né? Tá? A query ficou grande aqui, tá? E aqui abaixo eu vou então, né? Eu coloquei a pergunta da query aqui, agora eu vou dizer qual é a resposta, tá? Então, primeiro eu vou chamar assim, ó, print, tá? Aqui eu só vou colocar uma quebra de linha, tá? No print, tá? Vou colocar uma cor bem legalzinha aqui, tá? Vou colocar um negócio legal aqui para resposta, tá? Uma figurinha. Pronto. Eu tenho uma figurinha de um robô. Barra N, tá? Uma quebra de linha, a resposta. Aqui ele vai dar outra quebra de linha. Uma quebra de linha, aí bota a resposta, outra quebra de linha, tá? E agora eu vou dar uma chamada no nosso rag. Seria a gente chamar o rag lá, rag chain, né? Seria isso aqui, ó, rag chain. Invoke, né? Aí tem agora uma função chamada invoke, né? Invocar o quê? Invocar a query. Você está mandando agora a query, né, do usuário, que é essa daqui, você está mandando para a rag chain. Ou seja, ela vai completar aqui, ela vai vir para cá, a query. Você está invocando ela e colocando como parâmetro a query que vem para cá, tá bom? Então ele vai trazer tudo isso daqui que está no RAG, tá? Ele vai trazer tudo isso aqui. A gente pode colocar isso aqui dentro de um print, né? Para ele exibir isso para nós. O print é uma função, então abre e fecha aqui e abre e fecha aqui, tá? Então a gente pode chamar isso dentro de um print para ele exibir para nós aqui. Então a pergunta é: diga qual a melhor estratégia definida no livro que corresponde às aplicadas atualmente, no caso da guerra da Ucrânia, tá? Muito bem. O que está faltando aqui? O que falta aqui? O nosso modelo está aqui, mas o modelo precisa da LLM da chave API. E o LangChain, ele precisa acessar a chave API. Para isso, nós precisamos importar uma biblioteca aqui chamada import OS, onde o LangChain tem acesso o acesso aos arquivos do projeto, tá bom? Então, OS é uma biblioteca importante, tá? E depois nós vamos voltar no nosso env que nós criamos ali, o ponto .env, e vou colocar vou colocar, por exemplo, eu vou apagar isso aqui. Essa aqui é a chave API, tá? Eu peguei já lá do Google Studio. Se você não viu como é que a gente pega uma API lá do Google Studio, então você veja novamente o vídeo anterior. Né? Se você já sabe como é que você consegue trazer uma chave API, tranquilo, tá? Trouxe para cá, é necessário que você coloque o termo correto. Existe um termo correto aqui para que seja compreensível pelo LangChain. O LangChain, ele só entende se você colocar dessa maneira aqui. Se você não colocar a chave no env desse jeito aqui, ó, igual, ele não vai entender. Ele vai buscar os.everman, ou seja, as variáveis de ambiente, ele vai buscar Google API Key. E aí ele vai buscar a sua key aqui do Google, tá? Então seria isso daqui que você tem que colocar. Vou salvar, tá?
como a gente já fez a abertura bem aqui das variáveis de ambiente, além de ter chamado as variáveis de ambiente aqui, já fez a abertura dela, o LangChain então vai buscar lá no ponto env, né, que é esse daqui, e vai procurar uma chave chamada Google API Key. Por causa de quê? Por causa da biblioteca LangChain Google Genai. Então ele entende que tem que ser Google API Key. Aí ele vai buscar a chave e vai fazer o trabalho dele. Beleza? Muito bem. Acredito que está certo aqui, né? Vamos então fazer o seguinte. Vamos executar, né? Vamos executar o script, né? Clear. Aqui no terminal. Tá tudo salvo. Vou subir um pouquinho o terminal. Como é o nome do arquivo? app.pi, né? Então vamos lá. Python. Tá? app.pi. Tá? Baseado na pergunta que já está aqui, a gente poderia ter colocado, inclusive, um input, né? Onde você mesmo poderia fazer a pergunta aqui embaixo, né? A query seria um input aqui, tá? Mas vamos deixar essa daqui para ver o que, que ele responde. Vai demorar um pouco, tá? Porque vai ser feito todo o processo de vetorização, aliás, de transformar o PDF num texto, depois quebrar, vetorizar, depois vai configurar a LLM, o prompt da LLM, chamar a LLM e vai gerar essa resposta. Então, a primeira vez demora, tá? Ele vai criar o ChromaDB aqui, né? Banco de dados. E a gente vê se tem algum erro aqui, tá bom? Executei. Vou aguardar. Deu um erro aqui porque o Google, né, tá falando aqui, ó, através desse erro aqui, que minha chave foi exposta publicamente e eu tenho que gerar outra key, tá? Lá no Google Studio. Eu vou gerar outra key lá, tá bom? Bom, eu criei outra chave, né? Vou dar um clear aqui, já coloquei no lugar certinho lá do ponto .env, tá? Eu só coloquei a chave lá, uma nova chave, tá bom? Você já sabe onde é. Lembrando que agora eu vou executar novamente, e quando chegar nessa parte aqui do vetor, né, para criação do banco vetorial, ele vai entrar no if aqui, tá? Porque ele vai ver que não está vazio. Então ele vai passar direto, porque já existe dados. Isso é muito bom, porque isso, nessa hora, o if vale muito, tá bom? Vou executar novamente, tá? E vamos aguardar aqui, tá bom? Já tô com a nova chave, tá? Muito bem, deu certo aqui, tá? Observe que tivemos aqui a resposta, tá? Ó, da LLM, ó, com a figurinha, né, do robô, onde ele diz: a resposta para essa pergunta não está no contexto fornecido. O contexto for o top K, os 4 que ele recebeu. Porque ele diz o seguinte, ó: o texto contém apenas fragmentos do livro A Arte da Guerra. Ele pegou 4 lá, parecido com o meu prompt. Abordando fatores de avaliação, comportamentos generais, tipo de terreno e uso de espiões, sem fazer qualquer menção à guerra da Ucrânia ou aplicação estratégica em conflitos contemporâneos, tá? É aquilo que eu falei. Se a gente tivesse melhorado a pergunta e fizesse uma analogia, ele responderia melhor, tá? Então, aqui foi a pergunta respondida pela LLM, funcionando beleza, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode melhorar mais esse código aqui. Como é que eu vou fazer agora, né? No caso aqui, eu vou disponibilizar essa questão, mas existe a possibilidade de a gente fazer uma interface gráfica para que a gente possa fazer essa pergunta via interface gráfica, tá bom? Então, o exercício prático aqui, que eu vou colocar na próxima aula, é transformar esse código aqui num código onde tem uma interface web, que a gente pode fazer o upload de arquivo, que vai ser nossa base de dados, né? E fazer perguntas também, tá? Vai manter o mesmo código, só vai entrar uma nova biblioteca aqui, tá bom? Então, dessa maneira aqui, é importante você entender do jeito que está aqui, em linha de comando, para que a gente possa entrar na interface gráfica, tá bom? Aguardo você lá.